José Geraldo Juste. Zé Geraldo, esse é o nome artístico deste mineiro, nascido em Rodeiro, criado em Governador Valadares, que aos 18 anos colocou o pé na estrada. E olha como é o destino. Aos 22 anos, se acidentou gravemente na rodovia Rio-Bahia e, por conta disso, o mundo perdeu um promissor jogador de futebol, mas ganhou um músico notável. São muitos sucessos, são muitas as histórias nestes mais de 50 anos de carreira. E hoje, o Zé nos deu a honra de compartilhar algumas e também falar sobre futebol aqui no Catimba. Ô Zé, me contaram que você veio para São Paulo para ser jogador de futebol, rapaz. Que história é essa? Não, né? Eu vim de Minas para São Paulo com 17 para 18 anos. E eu vim para estudar, trabalhar, mas assim, no fundo mesmo, meu grande sonho era jogar bola. Mas eu, desde 14 anos, 15 anos, eu já fumava, bebia, gostava da noite. Mas o meu sonho era jogar bola, né? Aí eu já escrevia, mas não sabia tocar instrumento nenhum ainda. Nem passava pela minha cabeça ser um artista profissional, viver de música, mas nem em sonho eu pensava. Eu pensava mesmo era ser jogador. Aí eu vim para São Paulo, fiquei aqui 2 anos, estudei um pouco e fui para Tatuí, trabalhar na construção da rodovia Castelo Branco. E aí quando eu estava com 21 anos, 21 para 22 anos, meus amigos começaram a me pressionar. Porra, cara, você podia tentar a carreira enquanto você ainda tá novo. Então eu fui passar. Na realidade eu me desliguei da companhia. Eu tinha planos ousados. Eu tinha um era passar férias em Minas Gerais com a minha família e voltar para São Paulo e tentar a sorte no futebol. Eu já tinha alguns contatos, eu já tinha feito até uma passagem assim, treinei umas 3, 4 vezes na base do Corinthians, levado por um juiz que eu jogava futebol. Quando eu estive em São Paulo, eu jogava futebol no Vila Matilde, lá na Vila Matilde, no Veracruz, na Vila Matilde. Aí um juiz lá, ou tem Ares de Abreu, que é um juiz antigo, foi presidente do sindicato. Me levou, eu e mais uns 2 ou 3 jogadores lá do Veracruz, para fazer teste no Corinthians, mas a gente não avaliava assim, o que era fazer teste no Corinthians. A gente não tinha essa grandeza que a gente tem hoje. Mas a gente era uma coisa corriqueira, ir lá no Corinthians, treinar. E eu era um pouco marrento, eu era um pouco indisciplinado até. Então eu não tinha nada assim. Eu tinha um pouquinho de futebol, mas não tinha nada assim que pudesse ser um jogador profissional. Meu plano então era ousado, né? Eu saí de uma construtora que eu trabalhava já há alguns anos, tinha um bom emprego, um bom salário. Eu falei, vou tentar, se não der certo o futebol eu vou para os Estados Unidos. Aí passei 30 dias com a minha família lá em Governador Valadares. Quando eu estava voltando de ônibus, o ônibus bateu num caminhão na rodovia Rio-Bahia, morreram algumas pessoas e eu fiquei todo quebrado lá, num hospital numa cidade chamada Carangola. E fiquei 11 meses em tratamento entre o hospital e a casa da minha família em Valadares. Aí, numa dessas vezes que eu fui para casa, um amigo meu, Paulo César Cota, ele tocava numa banda de baile lá em Valadares, e ele sabia que eu escrevia desde garoto, mas nunca tinha tentado aprender instrumento nenhum. Aí ele levou um violão, foi me visitar, levou um violão, deixou o violão comigo, aí minha história na música começou assim. O sonho do futebol. Que posição você jogava? Eu jogava no meio de campo, meio armador. Corinthians perdeu o meio campista, mas o Brasil ganhou um músico, é isso? Mais ou menos. Mas aí, até uma brincadeira, que uma vez quando eu fui jogar no Milionários, primeiro dia eu cheguei para me apresentar, já conhecia alguns, né? Tinha amizade com o Zé Maria, com alguns, com o Vladimir. Aí, sacanagem assim, o Zé Maria perguntou: ô Zé, de que você joga? O Chulapa respondeu: de teimoso. O Milionários, para quem não sabe, é um time de veteranos e de ex-jogadores que faz assim, algumas apresentações. Está nativo ainda o Milionários, sabe? Eu acho que está nativo ainda. Não, era uma seleção brasileira. Porque assim, eu jogava no time de várzea lá no Itaim, quarta-feira à tarde. Disputava campeonato de restaurantes,
E um dia o Teodoro apareceu lá. O Teodoro jogou na Ponte, São Paulo. Ponte, São Paulo, depois foi pro Dallas. Quando o Pelé foi pro Cosmo, ele foi pro Dallas. Aí o Teodoro apareceu lá no campo e jogou com a gente e depois ficou tocando violão com a gente lá no bar. E perguntou, pô, Zé, por que você não jogou bola? Aí expliquei pra ele que eu tinha acidentado e tudo. Aí ele falou, cara, você tá jogando ainda, dá pra você jogar. Tem uma seleção de Masters aí, você quer jogar? Eu tava com 40 e poucos anos. Mas eu tinha parado de fumar, maneirei com a bebida, entrei em forma, aos 40 anos eu entrei em forma. Aí ele falou, bicho, você tá correndo mais do que os caras lá. Eu falei, quem joga lá? Aí quando ele falou, eu tremi. Ele falou, ó, Zé Maria, Amaral, Luiz Pereira, Vladimir, Chicão, Ademir da Guia, Teodoro, Chulapa, Edu Bala, Edu Jô. Eu falei, bicho, você tá brincando, cara. Ele falou, Zé, dá pra você correr tranquilamente lá, cara. E quanto tempo você jogou lá com eles? Ah, cara, eu joguei acho que uns 6 anos, 5, 6. Eu tenho muitas fotos com eles. Tenho momentos inesquecíveis que vão estar no livro que eu estou teimosamente escrevendo aí já há alguns anos e eu nunca termino. Mas eu tenho muitas fotos marcantes, eu vivi momentos. O sonho de jogar bola que eu tive quando garoto, que foi prejudicado, né, pelo tipo de vida que eu levava, eu realizei aos 40, fui jogar com os caras que eu aplaudia nos estádios. Joguei com Sócrates, joguei com Casagrande, né? Tive momentos inesquecíveis. Muricy, garoto, você jogou com o Muricy? Joguei com o Muricy, o Mujica, amigo velho do peito, a gente jogou algumas partidas, algumas vezes. Ô Zé, você falou muito aí sobre o estilo de vida que você levava. Até que ponto esse estilo de vida prejudicou tua carreira, seus anos de estrada? Me prejudicou muito, porque mesmo depois que eu comecei a gravar profissionalmente, com 32 anos, 33, eu demorei muitos anos para conceber o que era ser um profissional da música. Eu viajava para tocar no interior, bicho, chegava lá, encontrava os malucos da cidade, ficava bebendo, fumando, até quase na hora do show, ia tocar às vezes com a mesma roupa. Eu demorei para... Isso me prejudicou muito, né? Eu demorei para... Quase que isso mata a minha carreira. Como é que você superou isso? Eu superei isso vendo exemplos de outros artistas que estavam ao meu redor. Vendo o Tim Maia, com quem eu morei, vendo o Raul Seixas, principalmente. Quando eu vi o Raul nos últimos anos de vida, me marcou muito, me chocou muito. Tive noites assim de acordar com pesadelos, chorando, vendo o Raul tentando se reerguer com a saúde precária. O que aconteceu com o Raul me marcou muito e eu estava caminhando na mesma direção, entendeu? Aí, quando foi nesse período de 40 anos que eu parei de fumar, aconteceu uma coisa fantástica, porque eu fui fazer um show no Sesc Pompeia e eu vi que a metade da galera era fã do Raul. E quando eu vi aquilo para mim, meu coração ficou feliz. Eu falei, pô, do jeito que o Raul é querido e amado, se eu não trair esse público aí, eu tô garantido, graças a Deus. E também entrou uma música minha, eu achava que eu era velho com 40 anos, que a minha música era velha. E aí entrou uma música minha numa novela, que era uma novela juvenil, era uma novela das 18 horas. E de repente eu me vi cercado de jovens, todo lugar que eu ia, são de jovens ao meu redor. Isso mostrou para mim que eu não era velho, que a minha música não era velha. E aí eu fui radical, parei de fumar, fiquei 8 anos sem beber, salvei a minha carreira. Quando eu vi o quanto eu era querido, isso mudou a minha vida completamente. Foi um divisor de águas na minha carreira. Aí, mesmo longe da mídia, eu sabia que eu tinha um grande público, onde eu ia estava sempre lotado, as pessoas demonstrando o maior carinho, o maior amor por mim. Falei, não vou jogar isso fora, né, bicho? Aí segui meu caminho, graças a Deus, me recuperei. Você acha que essa música marca essa época, não marca esse período, marca essa virada, essa guinada na tua carreira? Marca, ela é fundamental na minha história. É música sua ou é música de minha. parceria? Não, música minha. Música minha. Um dia eu estava no teatro, mal, assim,
tinha perdido a minha mãe, estava mal. Acabou o show, atendendo o público, chegou na minha frente uma adolescente, parecia um anjo assim. Passou a mão no meu cabelo assim e falou assim: ô meu poeta, conta pra mim, quem é você? Aí eu fiquei embasbacado, ela me abraçou, me beijou e foi embora. De madrugada eu fui jantar com a minha equipe e fiquei louco, eu não conseguia esquecer aquele momento, aquela expressão. Aí naquela noite mesmo eu peguei um guardanapo no restaurante e fiz a música, chama Semente de Tudo. Você é a semente de tudo, eu vivo a partir de você. Isso aí foi um marco na minha... Como é que é o teu processo criativo? Você tem dia e hora, a hora que acontece? Não, Cada um tem... eu não sou um compositor profissional, eu sempre falo isso. Eu conto a minha história, algumas coisas que acontecem ao meu redor, o momento que nós estamos vivendo, um sorriso na rua, um olhar, uma frase que eu escuto de alguém, uma coisa que não tem assim, eu fico até invejoso de alguns amigos que escrevem todo dia, eu não consigo. Zé, a tragédia de Mariana te abalou de alguma forma? Por tudo que aconteceu com a região, pelo estado que hoje se encontra o Rio Doce, que você fala tanto nas suas músicas? Olha, cara, nos primeiros dias eu fiquei muito mal. Passado um mês e meio, 2, eu fui lá em Mariana fazer um show junto com outros artistas, para as famílias, beneficente, para as famílias que foram atingidas. E encontrei com as famílias lá, né, famílias com foto das casas, da casa onde foi criada, a camiseta, foi tudo destruído. Quando foi agora, uns 4, 5 meses atrás, eu voltei a Mariana para fazer um show, mas contratado pela prefeitura, né, diferente do outro que eu fui lá, que foi um show beneficente. Eu fui fazer um show lá, agora tem uns 4 meses, 5 meses. Era aniversário da cidade. Eu não vi uma dessas famílias lá, uma festa praça pública, eu não vi um político que discursou, eu no camarim esperando para entrar, eu não vi um político falar da tragédia de Mariana. Teve um que citou de passagem, assim, mas uma coisa insignificante. Quem não estivesse prestando atenção não ia nem saber que ele falou daquela tragédia. E uma coisa que mais me entristeceu, eu só não falei durante o show, porque eu achei que eu ia criar um mal-estar muito grande, e eu falei, não, eu vou ter a oportunidade de falar disso em outra ocasião. Uma coisa que me magoou muito, eu vi a população, uma parte da população de Mariana, tratando aquelas famílias que foram prejudicadas como se aquelas famílias fossem culpadas. Por quê? Porque a empresa parou de alguma maneira de contribuir para a cidade e os caras passaram a vilões. Eu fui criado em Governador Valadares, nas margens do Rio Doce. O primeiro rio que eu pisei o pé foi o Rio Doce. O primeiro peixe que eu peguei na vida foi no Rio Doce. Jogava futebol nas margens do rio, a gente ia caçar, priar, passarinho e namorar nas margens do rio. Então é um rio muito importante na minha história. Zé, falando das tuas composições ainda, você surgiu no cenário nacional como um cidadão, né, num festival, mas eu queria falar especificamente de Senhorita. O que essa composição significa? Porque eu acho que assim, entre as baladas românticas aí da nossa música, ela é top 3, Zé. Eu já vi coisas inimagináveis com Senhorita que eu vou te contar na sequência. Bicho, Senhorita foi o seguinte, quando eu saí de Valadares, contando a história da origem dela, eu era garoto, 17 anos, namorava uma adolescente de 14 anos, né? Aquela paixão de jovem. E eu, como todo jovem e responsável, convidei a garota para fugir. Claro, uma adolescente de 14 anos não ia fugir de casa com um vagabundo de 17, que cachaceiro, né, um cara que... Então, mas chamei, vambora. Uma garota de família tradicional, claro que ela não ia fazer isso. E embora. Mas ficou essa história. Aí quando eu estava me recuperando do acidente em Santos, eu estava com uns
Essa música fez agora 48 anos, cara. Eu estava com 24, estou com 72. Eu estava em Santos, eu contava sempre esse caso para as pessoas riam. E um dia eu falei, pô, vou fazer uma música contando essa história. E aí eu fiz a música. Fiz a música, mas não dei muita bola para ela. Aí quando eu comecei a gravar profissionalmente, uma vez o Chitãozinho e Chororó comemoramos o primeiro grande sucesso assim, de venda deles com a música Fio de Cabelo. Nós estávamos lá na gravadora Copacabana, em São Bernardo, e o Chitão falou, Zé, pô, mostra uma música sua pro meu produtor, Zé Homero, filho do Zé Bétio. Mostra pro Zé Homero uma música pra gente gravar, cara. Pô, e pra mim ia ser super importante, porque era uma verba extra que ia entrar, né? Os caras estavam começando a decolar, assim, né? Aí o Chitão falou isso e eu procurei o Zé Homero e mostrei a música. Mostrei, senhorita, falei, a música mais simples que eu tenho. Porque nessa época, o problema de regime que a gente estava vivendo, minhas músicas eram mais carregadas um pouco, de política, de social. Eu falei, pô, a música mais simples que eu tenho assim para mostrar é essa. Cara, eu mostrei pro Zé Homero e ele falou assim, Zé, suas músicas são muito complicadas, cara. Pô, bicho, eu fui embora arrasado. Aí passou todo esse tempo. E aí, quando eu participei do Festival da Globo com a música Milho aos Pombos, a CBS falou, escolhe uma música para botar do outro lado do compacto, pra gente lançar a música do festival. Aí eu botei Senhorita. E aí, bicho, essa música complicada que o Zé falou, hoje está sendo cantada pelos artistas mais populares do país, Bruno e Marrone, Wesley Safadão, Henrique Juliano, Chico Rei Paraná. Já teve mais de 30 regravações. E é um fenômeno, cara. Qualquer lugar, que é uma das músicas mais tocadas na noite no Brasil. O pessoal que toca na noite me fala isso. Eu já vi pesquisas também apontando isso. Essas coisas que não tem explicação. Uma canção tão simples, mas que tem uma força muito grande, cara. Mas eu vou te falar que assim, na minha frente, ali no meio do teu show, eu vi um cidadão pedindo a namorada em casamento no meio de Senhorita. Você imagina quantas vezes isso aconteceu já ou não? Ou quantas vezes te falaram que isso aconteceu? Inúmeras vezes, cara. A canção, ela tem uma força. A música em si, qualquer música, dependendo do estado da pessoa, qualquer música tem um poder muito forte de chegar no coração das pessoas. E quando a pessoa sente que você está cantando uma coisa com o coração, é normal as pessoas vão no camarim chorando, a moça fala, ele canta Senhorita para mim até hoje. Pois eu acho que isso aí é o maior presente que o artista pode ter, porque o dinheiro é um trabalho físico, né? É um trabalho que você pode ser um pedreiro, um engenheiro, um professor, é um trabalho físico, mas o sentimento é uma coisa que brota na alma, né? No coração, cara. Zé, vamos terminar então com uma palhinha de Senhorita aí, só para aquecer os corações apaixonados, vai. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho, não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno,
mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, doce, doce senhorita. Vem morar comigo. Ei, maravilha, hein? Zona Norte toda cantando e aplaudindo Zé Geraldo. Obrigado, Zé. Valeu, boa bicho. sorte, sucesso. Sei que você Legal. não para, você tá com um show aí pra cima e pra baixo. Graças Parabéns e parabéns pela carreira e pelo fôlego. Viu? Quando tiver saúde, inspiração para criar e alguns malucos aí para me ouvir, eu vou estar na estrada, graças a Deus. Valeu. Esse Zé Geraldo conosco no Catimba de hoje. Você continua acompanhando o nosso programa aí nas redes sociais, os endereços todos passando abaixo aí no seu vídeo. A gente volta na próxima semana com mais um convidado para lá de especial. Valeu, tchau.